Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Você vai perceber, isso não tem mistério, não tem mistério. Você vai... Entenda que a beleza é um caminho de luz, caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Você vê diferente que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Olha, melhorou aí, né? Eu perdi ali uma frasezinha importante, né? Vou tirar aqui o meu violão, colocar ele aqui na estante dele, para a gente poder começar a nossa aula de revisão, né? Nós vamos rever aí os conceitos aí, né, relativos à arte acadêmica e também ao realismo, né? Muito importante. Então, minha gente, eu queria só que vocês não perdessem de vista a grande mudança que houve com o realismo, né? Vamos lá para a tela para a gente ver isto. Nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante, né? Seguinte, olha, nossa revisão do conteúdo para poder a gente enfrentar aí a nossa atividade de sala, né? Então, o que acontece? No século XIX, com a arte acadêmica francesa, o produto da fusão da Academia Real de pintura e escultura com duas outras instituições faz aparecer aí a Academia de Belas Artes. E essa aí é a mais ilustre escola, mais importante escola de arte da Europa. E durante 2 séculos, o mundo artístico europeu foi controlado, olha só que coisa, por academias, instituições que incentivavam, avaliavam e representavam as artes. Então, isso é muita coisa, né? Porque essas instituições aí queriam elevar o nível das obras de arte e, de certo modo, assim, fazer com que esses novos artistas, essas novas obras aí, ficassem uma qualidade acima daquela que era produzida pelos artesãos, né? E aí colocavam aí o selo, né, de qualidade aí, através da avaliação, né? Incentivavam que os artistas, para ter mais valor, entre aspas aí, né? Então, tá aqui, né? Essas 3 ideias aí. Vamos agora ver sobre o realismo. O que acontece no realismo? O realismo marca um afastamento formal e estilístico das cenas idealizadas e naturais da pintura histórica e da arte acadêmica do começo do século XIX. Minha gente, olha só, o realismo afasta de tudo que tinha a ver com a arte acadêmica. Propõe uma nova visão, propõe um novo módulo, né? E o que acontece? Por quê? Quais são as consequências que levam a esse aparecimento do realismo? É porque, num período de rápido crescimento da população e industrialização acelerada, vem aí essa causa de grande privação e miséria dos pobres da zona rural e urbana. E aí os artistas se solidarizam, né? Passam a se condoer,
da situação desses pobres. Na Revolução de 1848, a Revolução teve grande importância no contexto histórico do realismo. Por quê? Através dos artistas aí, os pobres agora passaram a ter voz política. Por quê? Porque os artistas realistas reagiram a essas transformações sociais e políticas, né? Aparecimento da miséria, né? Rebelando-se contra as autoridades artísticas das academias e desprezando o romantismo, ou seja, surgindo com uma arte onde eles retratavam as pessoas mais humildes e mais pobres. Então, olha aqui o realismo no Brasil. O que ele está mostrando aqui? O quadro sobre um caipira picando fumo, né? Um trabalhador, um mulato aí, que está indo, isso é uma cena aí de descanso aí, né? Outro aqui procurando aí encantar a sua amada aí, né? O violeiro. Todos esses aí feitos pelo Almeida Júnior, tá? Então, agora, gente, agora nós vamos dar aquela vai e volta ali rapidão, porque a partir daqui, quando a gente voltar, já é para as nossas atividades de sala. Vamos lá? Ok? Então, vamos lá para a tela, lá para a gente ver aí, começar aí com as nossas atividades de sala, onde nós vamos, aqui na nossa atividade de sala, nós vamos ver as questões aqui, que vão fazer com que você faça assim uma espécie de revisão através desse exercício, né? Vamos rever os grandes conceitos aqui, ó. Na questão 1, você vê aqui, ó, qual era o principal objetivo das obras acadêmicas. Uma das características gerais da pintura acadêmica é seguir os padrões de beleza da Academia de Belas Artes, ou seja, o artista não deve imitar a realidade, deve tentar recriar a beleza ideal em suas obras, deve imitar os clássicos, principalmente os etruscos, deve seguir o padrão na arquitetura e aos renascentistas na pintura. O que o artista acadêmico devia fazer, na verdade, né, nós temos alternativas aí. Então, nós temos que nossa resposta é a alternativa D, onde ela diz que está correto o 1, o 2 e o 4. Portanto, aqui, ó, não deve imitar os clássicos, principalmente os etruscos. Os clássicos diz respeito aos grecos romanos. Então, onde entram os etruscos nessa história aqui? Só isso aí dá um gancho para você saber o que está errado. Tá bom? Então, não deve evitar a realidade, deve tentar criar a beleza ideal, recriar a beleza ideal em suas obras, seguir o padrão na arquitetura e aos renascentistas na pintura. Tá bom? Vamos seguir aqui. Na questão 2, o movimento que buscava, né? O movimento buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e da Roma antiga. Olha aqui, lá vem aquele texto, né? Antiga. E reagir ao hedonismo e à frivolidade do movimento rococó. Então, o movimento rococó teve essas duas grandes críticas aí, né? A sua principal fonte de inspiração vinha das narrativas literárias e históricas
e foi o estilo dominante na arte ocidental do século XVIII, até aproximadamente 1830. Então, o estilo correto aí, qual é? Que tem a ver com o texto? Pois é, buscava reviver o espírito das civilizações da Grécia e da Roma Antiga. E também, isso foi texto durante a aula, né? Então, não tem dúvida aqui, é o neoclassicismo que está aí debaixo desse conceito. O romantismo dominou a arte no início do século XIX. Nesse momento histórico, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais, que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII. Sobre o movimento do romantismo, está correto o que se afirma em... Você tem que enfatizar a exasperação das emoções. Lembra que exasperação eu falei que era o exagero? Né? A psicologia humana e a natureza era pouco considerada, a liberdade de criação, de expressão e enfatiza o nacionalismo. Nós estamos falando do romantismo. Então, vamos ver aí, a nossa resposta passa a ser aqui. Diz que o número 2, a alternativa afirmativa 2, está errado. Vamos ver lá por quê? Então, quando fala que a psicologia humana e a natureza era pouco considerada, aqui está o passa fora aí, né? Ok, bebê? Vamos lá. Então, está aqui. Letra E aqui. Seguindo aqui, nós temos a questão de número 4. O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX, na França. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. Ou seja, olha aqui uma crítica ao romantismo, né? Dizendo que o romantismo tem uma visão idealizada. Ou seja, a característica principal do realismo é a de mostrar os fatos da maneira mais objetiva, sem abordagens excessivamente subjetivas, fantasiosas ou idealizadoras. O interior rural se tornou tema importante para os artistas realistas. Retratavam paisagens tristes, da mesma forma que os anteriores retratavam momentos históricos e mitológicos. Da mesma forma, né? Os artistas começam a produzir as suas obras de pintura em pequenas telas, numa forma simbólica de mostrar a vida cotidiana dos cortesãos, aqueles que participavam da corte, aqueles que frequentavam a corte. E a corte era a casa, né? Era o espaço onde viviam os reis, os monarcas. Então, entre as alternativas, isso que a gente leu até agora, aí, o que está correto aí? Vamos ver aí. Está falando aí só 1, 2 e 3. Vamos ver por que a alternativa 4 está fora do babado. Babado fortíssimo. Então, os artistas começaram as suas obras de pintura em pequenas telas. Não! Não! O contrário.
está tudo errado nessa situação, ao contrário. Então, seguindo aqui, nós vemos que acertadamente você aí, que é muito esperto, assinalou aqui a letra B e acertou. Seguindo aqui, nós temos a questão de número 5. Durante o período em que o romantismo dominou a arte, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII. Quais foram esses acontecimentos? Quais foram os principais acontecimentos? Olha as alternativas aqui. Revolução Industrial, divisão do trabalho, especialização da mão de obra. Redução do trabalho, divisão da mão de obra, especialização. Evolução dos trabalhadores, divisão do salário, né? Especialização das máquinas, solução patronal, divisão de comissões, especialização da mão de obra, revolução institucional, divisão do trabalho, especialização salarial. Em cada um deles a gente vai vendo que tem coisas que realmente, né? E a gente já viu durante a aula que de cara você já marca aqui a letra A, né? O que aconteceu? Revolução industrial, divisão do trabalho, especialização da mão de obra. Os trabalhadores passaram a ter assim, tarefas criadas especialmente para eles. Então, tem até o filme, né? Onde o cara fica lá só para apertar parafuso, não é isso? Tempos modernos lá do Charlie Chaplin. E aí o cara fica doido, né? Uma consequência da divisão do trabalho. Então, vamos seguir aí para a gente ver mais uma questão que a gente já viu aqui. Aqui, uma questão aqui discursiva, tá? Para você poder aí dar a sua opinião, você falar o que você acha, aquilo que você realmente pensa. O realismo, naturalismo, no Brasil, teve seu início oficialmente em 1881, com a publicação de O Mulato, uma publicação do Aloysio de Azevedo, né? E depois o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Quais as características do estilo de Machado de Assis? Então, você vai ali relembrar direitinho e você vai chegar aqui numa resposta parecida com essa aqui, ó. Machado de Assis incorpora bem o processo de transição do romantismo para o realismo. As características do seu estilo são universalismo, cientificismo, veracidade, contemporaneidade, linguagem culta, descritiva, detalhada, temas urbanos, sociais e cotidianos, preocupação com o presente, crítica aos valores burgueses, críticas às instituições sociais e à Igreja Católica, denúncia social sobre a miséria, a hipocrisia, a exploração e a corrupção. Chegamos, então, ao final da nossa aula, né? E, para finalizar, eu vou tocar aqui um pouquinho para a gente terminar na maior alegria, né? Vamos lá? Arte é tão legal, arte é tão legal, você faz diferente, o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você faz diferente, o que parece igual.